Diga. Por exemplo, Davi, o pecado de Davi foi também? Veja bem, o que é um pecado traspassado, né? Nós sabemos aí o que é o perdão mediante uma justificação. Mas o que é um pecado traspassado? Se você observar a grande história de Davi, Davi foi um homem que teve um pecado traspassado, amém? Então, o que Deus fez com Davi? Quando ele dá o decreto, ele diz assim, o Natan conta a parábola para ele, o que ele fala a respeito do homem que teria cometido aquele pecado? Ele diz, esse homem é digno de morte. É muito sério. Ele, como homem de Deus, representando, tipificando o reinado messiânico, ele decretou que ele era digno de morte. Então, Natan diz assim, este homem é você, mas você não vai morrer, mas ele era digno de morte. O Senhor traspassou o seu pecado. Mas assim diz o Senhor, Deus traz um castigo aquém do que Davi merecia. Davi era digno de morte. Deus não mata, mas traz o castigo de que a espada não se apartaria mais da casa dele, o filho que tinha nascido daquela união ia morrer, entendeu? Então você vê que Deus dá um castigo terrível, assim, ó, você era digno de morte, mas Deus traspassou o teu pecado, tu não morrerás, mas a espada não se apartará mais da tua casa. Tem filmes aí sobre Davi, que a vida do homem foi um horror. Quando parecia que estava tudo bem, catástrofe. Parecia que estava tudo bem, catástrofe. Quando não tem mais nada para acontecer, catástrofe. Problemas terríveis entre a família. Enquanto lá fora, no arraial, lá fora no ministério dele estava tudo bem, dentro da casa dele era uma guerra constante. Entendeu? Perdeu de certa forma até o respeito. Filhos começaram a agredi-lo, a se levantar, a não respeitar como deveria respeitar. Horrores. Por quê? O pecado dele foi traspassado, mas ainda foi sustentado um castigo sobre ele. Então, o que é um pecado traspassado? É quando Deus olha através da sua vida e vê algo lá na frente, em que diz assim: você cometeu um erro, mas se você morrer, vai ser pior ainda. Quem Deus está olhando lá na frente? A nação de Israel. A nação de Israel não podia ficar sem Davi. A nação de Israel não podia ficar sem Davi. Ele ainda está organizando as coisas. A nação de Israel não podia ficar sem Davi. Quando Davi está no final da vida, mais ou menos, que ele diz assim: vou erguer o templo do Senhor. Aí Deus vem e diz, usa o profeta e diz assim: não, tu não vai erguer o meu templo. Tuas mãos estão manchadas de sangue. Tu és um homem sanguinário. Por quê? Por causa daquele pecado em que ele era digno de morte. Um homem que era considerado digno de morte não poderia erguer o templo do Senhor. Mas, com o reinado messiânico que ele tinha, ele deveria ter erguido o templo do Senhor. Só que Deus considerou que o pecado dele não era digno de colocá-lo para erguer o templo. Então, a tipificação do reinado messiânico de Davi não foi completa por causa do pecado dele. Esse é um alerta. Hoje tem muitas pessoas vivendo numa vontade aí, fazendo a obra de Deus. Deus tinha projetos muito maiores e a pessoa teve pecados traspassados e não perdoados, e ela não entende. Por exemplo, eu conheci o caso de um pastor que o homem
o ministério começava, passava um tempo, problemas. E haja problemas dentro da igreja. Problemas em toda a estrutura da igreja, problemas. Quando ele parecia que ia recuperar, lá vinham mais problemas. Ele nunca se firmava, a coisa nunca acontecia. Ele estava sempre tendo problemas na obra e não conseguia tocar a obra adiante. Um dia se levantou um profeta, foi visitar a igreja, e disse assim: olha, você tem muitos problemas por aqui, né? O seu problema sabe qual é? Quando você estava no seminário, você colou para poder passar. Quem poderia imaginar? Passou, foi consagrado pastor, está fazendo a obra, o que ficou para trás ficou. Não, os problemas perseguiam a ele porque ele tinha colado no seminário. Entende? Então isso foi um pecado que traspassado, como o de Davi, mas tinha consequência, como a vida de Davi. Pecado traspassado é isso, em que Deus não dá a sentença como ela deveria ser dada, porque Deus está olhando outras situações, como no caso de Davi, está olhando Israel. Por exemplo, se eu cometer um erro hoje, como Deus vai considerar? Recebi mais uma ligação, um terceiro homem me ligou do Japão. E se eu cair? As coisas complicam. Lá fora vai complicar para muita gente. Muita gente não pode ter a notícia lá fora de que o pastor Tupirani caiu, se envolveu num adultério, que o traficante veio e deu um tiro na cabeça do Tupirani. Isso não pode, essa notícia não pode vazar lá fora. Senão tudo que eles estão se alimentando no site, nas pregações, é lixo, vai para o lixo. Eu tenho que estar de pé. Então, se eu cometer um erro, Deus vai traspassar o meu pecado. Porque senão, se eu baixar a sepultura fora da hora, milhares serão assassinados lá fora na sua fé. Era o caso de Davi. Davi era muito importante. Davi era a reconstrução de Jerusalém. Davi era a reconstrução do Estado organizado de Israel. Davi era o legislador, Davi era o sacerdote, Davi era tudo. Um homem com a posição dele não podia simplesmente baixar a sepultura. Como ficaria Israel? Mesma coisa eu hoje. Por que eu sou meio abusado? Eu sou abusado porque eu sei da minha posição. Não tem polícia, não tem bandido, não tem vagabundo. Simplesmente não tem. Porque eu sei que é impossível eles me pararem. Porque eu sei da minha posição. Por isso que eu sou abusado. Então eu sou mesmo folgado mesmo. Porque eu sei da minha posição. Eu não posso cair. Então, eu não posso cair. A única coisa que me faz cair sou eu mesmo. Mas ninguém de fora me pode fazer cair. Ninguém. É impossível. Nem polícia, nem federal. O federal está vasculhando lá o site que nem doido. Vasculhem à vontade. Um católico me mandou o seguinte e-mail: deputado macumbeiro persegue pastor evangélico. Aí o camarada, católico romano, ele se diz católico romano, me tratando com uma educação finíssima, chamando até de reverendíssimo pastor Tupirani, e diz: estou lhe enviando este e-mail como alerta. O deputado macumbeiro Átila Nunes está perseguindo você. Aí ele manda o processo todo que o camarada enviou para a Câmara dos Deputados, baseado naquele estudo meu, Jovens Vencendo a Satanás. Você já leu? Está na internet, Jovens Vencendo a Satanás. E o testemunho que eu coloco sobre a minha própria vida é a trajetória de um restaurador. Então esse católico que me manda um e-mail, ele diz assim: eu sou católico romano, leio os seus artigos contra a Igreja Católica, não me sinto ofendido, acho que cada um tem direito a expressar da maneira que quiser, entende? E o homem até exalta e diz assim: se você foi um espírita, foi um católico que hoje dá testemunho da sua fé evangélica, eu não me sinto em nada ofendido com isso. Então eu estou te alertando a respeito desse deputado macumbeiro que está com processo contra você na Câmara dos Vereadores. Que se lixe, que ele faça quantos processos ele quiser, ele não vai me parar.
Ele não pode me deter. O meu Deus me diz, o único que pode me fazer parar sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Ninguém me para. Por isso que eu sou folgado, meu irmão. Se o camarada levantar uma arma, eu vou te matar, eu vou rir dele. Vou zombar, vou escarnecer. Porque eu sei do meu chamado. Ninguém me pode parar. Por isso eu digo, eu sei com que idade partirei da terra. Isso é muito sério. Quem aí sabe? Quem aí sabe com que idade vai partir dessa terra? Eu sei com que idade vou partir dessa terra. E ela está longe. Está longe. Eles vão ter que me aturar muito ainda. Entendeu? Então, Davi tinha uma importância dentro do reino, dentro de Israel. Ele não podia baixar a sepultura. Deus olhou e falou assim: não, eu tenho que castigar esse camarada. Se eu não castigá-lo, eu sou injusto. Eu castigo todo mundo, não vou castigar ele porque ele é melhor do que quem? Mas a posição que eu o coloquei é uma posição especial. Se eu ferir Davi e dizer: Davi, arruma a tua casa porque tu vais baixar a sepultura, encerrei os teus dias, Deus olhou para milhares e milhares da nação de Israel e disse assim: o que vai ser deles? Isso é pecado traspassado. Aí Davi tinha um objetivo lá na frente. Quando ele quis concluir aquele objetivo, Deus falou assim: não, pode arrumar a tua cama que agora aí acabou o tempo. Você não vai construir o templo. Teu filho vai construir, mas você não. Então essas coisas acontecem. Então existe o pecado perdoado, quando Deus traz uma justificação e esquece o fato. Mas existe o pecado traspassado, quando vem ainda consequência do pecado. Não vem a consequência que deveria vir, a morte, mas outras consequências Deus traz para torturar a pessoa, para espetar a pessoa, como foi o caso de Davi, né? Bom, aí depois vem na página 8, características da justificação. Foi conquistada por Jesus, amém? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se todos estão em pecado e todos precisam de justificação, quem está em pecado precisando de justificação não pode justificar ninguém. Então era necessário que um justo se oferecesse pelos pecadores. Um pecador não pode se oferecer pelo outro. Se eu tenho dívida, como é que eu vou pagar a dívida de alguém? Agora, Jesus não tinha dívida. Ele veio e pagou, né, com a justiça dele, com a inocência dele com relação ao pecado, pagou as nossas dívidas. Então, foi conquistada por Jesus. Aí diz assim: Cristo vestiu-se de nossos pecados no Calvário para que nós pudéssemos vestir-nos na sua justiça. Foi uma troca, entende? Jesus se fez pecado e maldição por nós para que nós nos apoderássemos da sua justiça e do seu poder e autoridade. Por isso ele diz: eis que eu vos dou o poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Por quê? Porque nós aceitamos a justificação. Quando a pessoa tem dúvida dessa justificação, dessa autoridade que Cristo dá, dessa regeneração, dessa restauração, uma pessoa manifesta o demônio e ela toma outro caminho. Ela não encara o demônio, ela não encara o diabo, porque dentro da cabeça dela, não, eu não estou preparada para isso. Aqueles que dizem que não estão preparados, nunca estarão. Não entendeu? O preparo, que preparo é esse? Preparo é o que está na palavra. Ou você aceita o que está na palavra ou não aceita. Esse é o preparo. Entendeu? Você pode numa primeira vez chegar temeroso, duvidoso, mas vai, e você vai ver que a autoridade está sobre a sua vida. Você vai ver que você vai falar e o diabo vai te obedecer. E aí você vai ficando folgado, vai ficando valente. Pastor, essa palavra que você disse aí, que todos pecaram, todos. Eu estive discutindo com ela, conversando com a pessoa, né, que a pessoa fala: poxa, mas eu só, que nem o senhor falou aí, de uma pessoa íntegra e tal, que não tem o evangelho, mas não aceitou, porque não está aceitando, não quer nada com o evangelho de Jesus Cristo, não vai aceitar essa justificação. Aí me falou da criança também. Uma criança que nasce, tem pecado, por que eu faço a pergunta para o senhor? Interessante, então, é quando vem para
quando a pessoa já tem uma certa idade, não é entendimento. Não é isso? Porque uma criança, ela não pode dizer que ela tem pecado. Qual é o entendimento que ela tem? Exatamente. Né? E a pessoa adulta, quando chega a um certo grau, tem um entendimento para saber o que é o bem e o mal, não é isso? Isso. O pecado é a partir do momento, não tem idade, né? É errado se colocar como idade. Não. É a partir de um entendimento. Então, como é que uma pessoa passa a ser uma pecadora condenada? Quando ela passa a ter consciência do seu erro. Eu certa vez conheci a esposa de um pastor, Esther, irmã Esther, e ela contou que a conversão dela foi aos 9 anos. 9 anos? 9 anos não tem sentido. Mas ela conta que ela estava dentro da igreja, ouvindo uma pregação, e ela tinha 9 anos de idade. E o pastor estava pregando a respeito de pecado, coisas erradas, e ela compreendendo aquela palavra. E de repente, qual foi o pecado dela que ela chorou amargamente no banco, com 9 anos de idade, e disse que queria entregar a vida a Jesus? Porque ela tinha passado na casa dela, ela esbarrou num vaso e quebrou esse vaso. E ela escondeu o vaso da mãe. Então ela teve consciência ou não teve de que tinha feito algo errado? Se não tivesse tido consciência, ela não teria procurado esconder. Então ela sabia que tinha feito algo errado e tinha procurado esconder. Quando a pregação chegou e ela compreendeu com 9 anos de idade, pronto, foi o motivo da conversão. Então ela dizia que tinha se convertido aos 9 anos de idade. Porque foi ali que ela viu que teve consciência do pecado dela. Qual foi o pecado dela? Procurar esconder um erro. Ela sabia, né? A mãe ia brigar, a mãe ia bater, a mãe ia fazer alguma coisa. Então ela tinha consciência de pecado ali com 9 anos? Tinha, porque se não tivesse, não tentaria esconder o vaso. Adão se escondeu? Por quê? Tinha consciência de pecado, né? Tinha consciência de pecado. Muitas pessoas hoje, quando pecam, perdem a coragem de ir à presença de Deus. Perde a coragem. E qual é o ensino do Evangelho? Você tem que ir lá e se humilhar. Se não for, não recebe o perdão. Então, né? Alguém aí quebrou um vaso? Não, né? Fala. Certo, purificar. Não, vermelho é uma cor que chama muito atenção. Entendeu? Mesmo que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, quer dizer, aparentes. Vermelho chama muita atenção. Né? Se tornarão brancos como a branca lã. Isso aí tem uma série de simbologias. O vermelho precisa da remissão pelo sangue. Né? É a remissão pelo sangue. O branco é a santificação, é a purificação. Então, eu nem me prenderia nas cores, a não ser mostrar que, ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, é aparente, bem aparente. O vermelho ele sempre chamou atenção, né? Você vê que uma das roupas que os demônios usam para a sedução sexual é o vermelho. Nos terreiros aonde as pombagiras se manifestam, se o Atila Nunes ouvir isso, aí ele manda 2 processos. Nos terreiros onde as pombagiras se manifestam, a veste que a mãe de santo usa é vermelha. Você já frequentou o terreiro? Eu frequentei muito, né, Atila Nunes? Frequentei muito o terreiro. Então, eles usam a cor vermelha. A cor vermelha é considerada a cor da sedução. Você vê que muitas peças íntimas femininas é vermelha. Não é, irmão? Não é? É ou não é? Não é isso que você vê? Quando você vai, por exemplo, numa vitrine que tem venda de lingerie, lá está vermelho. O vermelho faz parte, tem que ter vermelho. Então, o vermelho é algo que chama atenção. Por quê? O vermelho é considerado uma cor quente. E a nossa visão, quando ela bate numa cor quente, ela descansa. Eu me preocupo muito com essas cortinas aqui atrás.
Eu me preocupo muito com o visual das paredes da igreja. Tem igreja que você entra, é papel colado para tudo que é canto. São paredes de várias cores, é cartaz para cá, cartaz para lá. Isso se forma o que em marketing nós chamamos de sujeira visual. Isso causa um cansaço. Você já viu que tem pessoas que trabalham com muitos papéis em cima da mesa e no final do dia as pessoas dizem assim: poxa, estou esgotado. Esgotado de quê? Ele não andou nem 10 metros. Passou o dia todo ali na frente de uma mesa. Aquele conjunto de cores, aquele monte de papéis, aquilo causa um estresse, é o chamado estresse. É o cansaço que não é físico, é o cansaço que é mental. Então, o vermelho, quando a sua visão bate numa cor vermelha, ela descansa. Faça o teste depois. Pegue algumas cores diferentes e olhe, se concentre em cada uma delas. Você vai sentir que no seu organismo existe uma resposta a cada cor que você olha. O diabo sabe disso muito bem. O vermelho é a cor da sedução, porque a visão do homem é chamada a atenção e ela se prende ao vermelho. Muitas mulheres pensam que são lindas. Passa na rua com aqueles vestidos vermelhos, todo mundo olha, está olhando para mim. Não está, está olhando para o vestido. Está olhando para o vestido, irmão. Não está olhando para a mulher, está olhando para o vestido. O vermelho atrai a atenção do homem, principalmente do homem. E ela, eu sou linda e maravilhosa. Parei o trânsito. Por que você acha que os semáforos têm a cor vermelha? Por acaso, né? Os engenheiros do tráfego decidiram que o vermelho vai ser para parar e o verde vai ser para continuar. Não é não. O vermelho chama atenção. Então o vermelho aí, irmã, é símbolo do pecado que chama atenção, né? Então, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, próximo culto todo mundo de vermelho aqui. Cuidado, irmão, para a sua roupa não estar sendo mais admirada que você. Fala. Como o irmão José, com aquela mulher do farol, né? Foi cheio de sensualidade, mas estava com camisola vermelha, né? Eu não sei não, irmão, eu não passei por lá. Mas quem sabe, né? Vamos pesquisar esse fato aí, quem sabe a gente descobre novidade, né? Ah, sim, outro detalhe, vê que desde o Antigo Testamento era proibido usar a veste que tivesse duas cores. A lei, por exemplo, hoje está todo mundo aqui em pecado, né? Menos o Clóvis, né? Olha lá, a roupa dele está numa cor só, então não está em pecado. A irmã Naí não está em pecado, a roupa de uma cor só, né? Mas botou duas cores na mesma veste, proibido. Não era aceitável por Deus. Isto era terminantemente proibido. A roupa deveria ser de uma única cor. Porque modelo? Não existia modelo de roupa. Todo mundo se vestia era com um grande lençol cobrindo o corpo, amarra aqui, amarra ali. Era essas vestes, tanto para o homem quanto para a mulher. Então Deus determinou que roupas escuras, olha aí, ó, escuras, hein, seria para as mulheres, e roupas claras para os homens. Naquela época não existia vermelho. Vermelho é coisa moderna. Então, normalmente as mulheres se vestiam de preto e os homens de cores que, na maioria, branca. Jesus se vestia de branco. Não se vestia de branco porque era santo, não é isso. Se vestia de branco porque era a tradição das vestes da época. Entende? Aí depois isso foi se perdendo ao longo dos anos. Mas um homem não podia vestir uma roupa toda preta. Não podia. Não podia. Isso era proibido. E uma mulher não podia vestir uma roupa toda branca. Naquele modelo, não podia. Proibido. Era lei. Lei dita lá desde o Pentateuco. Entende? Então tudo isso
tem a ver a sabedoria de Deus dentro do ser humano que ele já tinha criado. Ele tinha os seus projetos, ele dava a lei, que nem ele disse para Israel não comer carne de porco, que ele sabia de quê? Ele sabia que naquela época os homens não teriam condições de criar os porcos numa higiene necessária para que a carne fosse agradável. Hoje tem chiqueiro de porco que é mais limpo do que galinheiro, não é? Mas naquela época não. Então hoje existe alguma condenação para a carne de porco? Não existe nenhuma condenação. Agora, que a carne de porco continua sendo indigesta, pode ter certeza que continua. Amém? E muitas pessoas às vezes têm aí uns probleminhas de comer carne de porco. Bom, então as características da justificação: Cristo vestiu-se dos nossos pecados para que nós pudéssemos nos vestir da sua justiça. E diz no item B que nos é imputada por Deus. Imputar significa levar à conta de alguém as consequências do ato de outro, né? Então o que acontece? Nós levamos à conta de Jesus os meus atos pecaminosos. Paulo diz que Cristo morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ainda significa continuamente pecadores. Depois que você disse, eu creio em Jesus, eu aceito o Evangelho, você nunca mais pecou? Nunca mais cometeu nenhum erro? Nunca mais contou uma meia verdade? Nunca mais disse para a esposa, eu vou só 1 quilômetro, foi 2? Coisas desse tipo, simples, banais. Mas foi erro? Foram mentiras? Foram pecados? Quem aqui fala 100% a verdade? Ué, você não é crente? Deveria falar. Quem aqui fala 100% a verdade? Se nós entrarmos nesse mérito, nós vamos complicar um bocado a nossa própria vida. Tentamos, mas às vezes você, na tua cabeça, no teu psicológico, você não diz assim, não, é melhor eu omitir isso aqui. Diz ou não diz? Porque você diz assim, não, se eu falar isso aqui, fulano não vai entender. Você acha que não vai entender? Se eu falar essa outra coisa aqui, não, vai dar confusão. É melhor não falar, não é? Eu não é? É assim? Então, mas você é crente. Você faz isso por mal ou pelo bem? Mas o certo não era você chegar e dizer assim, é isso. Ou você diz, não, se eu fizer isso vai ser o teto vai voar, panela de pressão vai explodir, não vai ter, não é isso que acontece? Eu não nasci desse tamanho, não é? Então, irmãos, essas coisas acontecem. Então, dia a dia o sangue de Cristo está sendo derramado pelas nossas imperfeições. Tem uns aí que ficaram assim meio de cabeça baixa, coçou a unha. Fala, quem tinha uma pergunta para fazer? Quando eu dei Apocalipse 21:8, vai na alma. 21:8? Quando eu dei mentiroso, não andará no reino dos céus, vai na alma, né? Os mentirosos, né? Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Mas o que acontece? Então, essas coisinhas difíceis de fugir, né? Porque duas cabeças vivendo debaixo do mesmo teto, coisinha complicada. Não é? É ou não é? Os homens que chegam a 50 anos, você pergunta assim para ele: você casaria de novo? O que ele te responde? Só se fosse com a mesma esposa. Aí ele mente, só se fosse com a mesma esposa. Amém, irmão? Então vamos seguir aqui. Vamos concluir, né? Nosso tempinho tá bom, o tempo está esquentando. Vamos só concluir aqui. Então, nossos pecados foram levados à conta de Cristo na cruz do Calvário, diz Isaías 53. E as consequências da obediência a Cristo
foram levadas à conta do crente, dando-lhe a justificação. É uma troca. Jesus faz uma obra por nós, nós aceitamos e nos enquadramos nos estatutos e nos planos e projetos dele. Quando, olha bem a coisa, veja bem, né? Não esqueça sempre do prumo da oração. O que você tem que fazer? Você tem que buscar Deus e ver a direção de Deus para a sua vida, no que você vai fazer, aonde você vai, o que você vai falar, tudo oração. Hora de decisão é hora de oração. Veja bem que Deus disse assim para Samuel: provi-me de um rei dos filhos de Jessé. Vai à casa de Jessé e unge lá um rei. Aí o que Samuel disse? Senhor, se eu for lá ungir um rei, Saul me mata. E agora? O que Deus fez? Não, faz o seguinte: pega o novilho, olha só, pega o novilho e diz que veio sacrificar. Mas foi essa a verdade? Passou a ser verdade porque Deus determinou assim. Mas o projeto foi esse? O projeto não foi esse. Então, aprenda uma coisa, irmão. Deus tem os seus caminhos, mas existe a regra dele. Se você buscar nele a direção, ele tem a direção para te dar. E a direção dele, você vai ver a glória dele. Você vai ver a perfeição dele. Você vai ver o livramento, vai ver o mover, vai ver a mão dele se estender a seu favor. Mas tem que consultar o Senhor. Samuel consultou. Deus, espera aí, não. Se eu for lá sacrificar, se eu for lá ungir um rei, Saul me mata. Deus olhou o temor de Samuel e disse assim: esse homem não vai arredar o pé daí. Faz o seguinte, Samuel, diz que você foi sacrificar, pega um novilho, pega isso, aquilo, outro, convida os anciãos da cidade. Não era nada desse projeto. Convida os anciãos da cidade e diz que foi sacrificar ao Senhor. Quando você estiver lá na hora do sacrifício, dá uma escapada, vai à casa de Jessé, ungir ele rei e volta. Fácil de entender ou complicado? A oração existe para isso, amém? Para você entender essas coisas. Então, nós vamos ficar por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade. Eu quero aconselhar você, irmão, a orar, buscar, entender o que é certo ou é errado. Certo é tudo aquilo que Deus te dirige. E errado é o que você faz por conta própria, sem a direção de Deus. Por mais que pareça certo. Não, eu vou fazer isso aqui, que isso aqui vai ser uma boa, vai ser legal. Deus está no negócio? Se Deus não está no negócio, vai dar zebra. Amém? Vamos então ficar de pé em nome de Jesus, vamos agradecer. Senhor Deus vivo e poderoso, nós te damos graças, ó Pai, por esta oportunidade em que o Senhor aqui nos conteve, nos permitiste aqui estar para meditar na Tua palavra. Aqui, Senhor, o tempo é pouco, o espaço é pouco, mas a Tua graça é superabundante para nos acompanhar no dia a dia, meditarmos, ruminarmos a Tua palavra, nos alimentarmos dela, Senhor, termos intimidade contigo, nos impulsiona, nos dá graça, nos toma pela mão e nos conduz, Senhor, à intimidade do quarto para recebermos do Senhor. Revela, Senhor, a Tua palavra a nós precisamos de Ti, meu Pai. Sem Ti nada podemos fazer, por isso toma o nosso clamor diante de Ti, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Assim nós Te rendemos graças, nos entregamos nas Tuas mãos, para que o Senhor nos revele o Teu propósito e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos em paz em nome de Jesus.